Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estamos aqui mais uma vez com Palavra Encarnada, Diácono Deusmar Andrade, hoje partilhando com vocês um evangelho muito importante para o nosso carisma. Mas antes de tudo, vamos rezar, pedindo a presença do Divino Espírito Santo, aquele Espírito Santo que ilumina, fortalece a nossa vida, que nos dá aquele ânimo, aquele ímpeto que vem de dentro, aquela parresia. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, vejam bem, que evangelho interessante para a concretude do nosso carisma que vê o Verbo encarnado, o mistério do Verbo encarnado atualizado nos dias de hoje. Nós vemos então a participação de José nesse mistério da encarnação. É uma participação diferente da Virgem Maria, sem dúvida alguma, porque o Verbo se encarnou no seio imaculado da Virgem Maria, tomou carne, por assim dizer, da própria carne de Maria, da humanidade de Maria. Aquilo que é de humano em Jesus foi assumido da humanidade de Maria. Então, a participação da Virgem Maria ela é diferente porque ela é muito especial, porque ela não é prioritária porque é uma ação primeira da graça de Deus, do Espírito Santo, mas é uma cooperação direta, de tal modo que Maria, podemos dizer assim, ela coopera com a obra da salvação. Mas José também tem uma participação muito importante aqui. Vejam, no relato do Evangelho de hoje, nós vamos ler José depois de ver a Maria grávida. Imagine aquela situação interior. E aqui eu queria muito que a gente não tivesse aquela mentalidade de pensar que José duvidou de Maria. Porque Maria é santa. E quando nós convivemos com uma pessoa santa, nós sentimos aquela santidade. Nós experimentamos quase que em nós aquela santidade, aquele testemunho de amor. Então José certamente via na Virgem Maria aquele exemplo de santidade. E sabia que ela não trairia ele, por exemplo. Mas José intuiu que aquilo era ação de Deus. Porque José era um homem justo, ele também tinha aquela percepção espiritual, sabe? Então ele intuiu que aquilo era ação de Deus e certamente ele pensou, nossa, isso talvez, esse plano de Deus, eu não estou incluso. Porque Deus agiu de tal modo que eu não participei na geração do Messias, vejam. Então, com muita humildade, ele procura se afastar da situação, carregando sobre si as possíveis dores que aquilo causaria. Quando ele tem esse movimento de repudiar Maria, o crime de traição, vamos dizer assim, não recairia sobre a Virgem Maria, recairia sobre ele. E nesse momento nós vemos que, no momento da encarnação do Verbo, a gente já vê que aquilo é marcado pela cruz. Uma cruz que foi carregada por José e por Maria. Porque quando assumiram essa missão não sabiam das consequências e não sabiam das cruzes que elas poderiam trazer, mas assumem essas cruzes. Então José, e isso eu escutei numa homilia de Dom José Antônio, nosso bispo, ele vê aquela ação e ele acha que não participa, portanto ele quer carregar sobre si essa cruz, o fardo do crime da traição, porque as pessoas de fora poderiam ver, olha, está errado isso, vocês entendem? Mas quando o anjo aparece para José,
É como se Deus estivesse dizendo, olha, você faz parte desse plano de salvação. Você tem uma porção nesse plano de salvação. E aqui, meus irmãos, vejamos, os nossos irmãos protestantes têm uma fé que é só a fé salva, só a Escritura, só Jesus. Não, no projeto de salvação de Jesus houve a cooperação de diversos homens. Tanto que Paulo mesmo fala, olha, eu completo em mim aquilo que falta, as dores de Cristo, porque Paulo também entende que ele faz parte do projeto de salvação. Poderíamos dizer que toda a igreja faz parte desse grande plano de salvação, porque a igreja é o corpo de Cristo. E o Cristo todo é quem salva, não é só Cristo a cabeça, não é somente uma parte desse todo que é Cristo e o corpo. A cabeça e o corpo que é Cristo total, como diz Santo Agostinho. Então, aquele plano de salvação, aquela cooperação se torna fundamental, de José e a sua também. Nós não podemos nos esquecer da nossa parte no plano de salvação de Deus. Aquilo que o Espírito de Fundação fala muito claramente, de que ninguém é substituível. Cada um é único, com uma graça específica que Deus deu, com uma particularidade muito específica. Aquilo que nós fazemos é totalmente substituível. Qualquer pessoa pode executar os ministérios e as funções que eu tenho na comunidade, mas aquilo que eu sou dentro do carisma é insubstituível. Deus mostra isso muito claro a José. Olha, você tem, José, uma parte importante nesse plano da salvação. Tanto que a descendência de Davi, que é passado pela paternidade, ela é dada de José para Jesus. É claro, existem estudos que dizem que a Virgem Maria também era descendente de Davi, mas na tradição judaica, quem passa a descendência é o pai. Por isso Jesus é filho de José, que é filho de Davi, né? A gente vai ver nos relatos da ascendência de Jesus, vocês entendem? Então, meus irmãos, uma outra grande missão que é dado pelo anjo aqui a José é a de dar o nome. Jesus, a palavra Jesus significa Deus salva, é por isso que o versículo diz: e lhe dará à luz um filho, e tu, José, tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo. De fato, Jesus, a palavra Jesus, significa Deus salva. E é José quem dá esse nome a Jesus. O Papa Francisco fala, né, de José como a sombra do Pai. Imagina que honra para um homem ser chamado de Pai pelo próprio Filho de Deus. Porque José é a imagem do Pai para Jesus. É José que ensina Jesus a rezar, as tradições, que ensina Jesus a lei, que mostra os caminhos para Jesus. Aquilo na humanidade que Jesus cresceu, ele aprendeu da Virgem Maria e de José. Aquela santíssima, sacratíssima família, a imagem da Trindade. Aquele mesmo seio trinitário na qual o Verbo existia desde toda a eternidade, tem uma imagem aqui na Terra que é a Sagrada Família de Nazaré, que realizam perfeitamente a vontade de Deus, meus irmãos. E por fim, o último versículo fala algo que é sublime aos nossos ouvidos. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Ressoa aqui as mesmas palavras da Virgem Maria, quando nós lemos em Lucas, capítulo 1, versículo 26, em seguintes, né? Faça-se em mim conforme a vossa palavra. Ou ainda, como nós lemos do Verbo eterno para o Pai, em Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Obrações e sacrifício não quisestes, mas me destes um corpo, e eu digo, sim, Senhor, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. Então a história de salvação, meus irmãos, minhas irmãs, ela começa com um sim, ou melhor, com 3 sim. O sim de Jesus, eternamente dado ao Pai, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor, e no seu corpo, na sua encarnação, realiza a salvação eterna de Deus. Mas esse sim de Jesus, ele é concomitante ao mesmo tempo do sim de Maria. Porque como é que o Verbo iria se encarnar se Maria tivesse dito não? Deus não tinha um plano B. Deus não tinha ali uma carta na manga, vocês entendem? Os planos de Deus são eternos e imutáveis. E esses 2 sims ressoam naquele sim dado por José, para se completar o plano de Deus na salvação da humanidade. Então, meus irmãos, que grande graça nós podemos ter José
como o nosso Pai no carisma. Peçamos a Deus a força e a coragem da gente ser fiel à graça de Deus. E assim como José dizer sim. Qual é o sim que você precisa dar hoje? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.